Quando retirei a faca da mala de roupas, embrulhada em um pedaço de tecido antigo e encardido, com nódoas escuras e um nó no meio, tinha pouco mais de 7 anos. Torturado, do escritor baiano Itamar Vieira Júnior, e eu gosto muito de falar isso, escritor baiano, contemporâneo, que foi por conta até disso que me chamou a atenção o livro. Primeiro pelo fato do escritor ser baiano, e depois eu fui procurar saber a sinopse. A gente começa a história com essa palavra assim, faca, e tinha pouco mais de 7 anos. O fato inicial que ocorre no começo da história, duas irmãs com uma diferença mais ou menos de 1 ano entre elas, a Bibiana e a Belonísia, brincando com uma faca. Acontece um acidente com elas e a Belonísia, a irmã mais nova, acaba perdendo a língua. Mas na verdade esse romance do Itamar, ele quer tratar de muitos assuntos e na verdade de um povo, de um grupo de pessoas. E ele vai usar 3 vozes, 2 delas são das irmãs, a Bibiana e a Belonísia. Elas vivem num lugar chamado Fazenda Água Negra, no interior da Bahia, e dividem assim um povoado que logo a gente percebe que é um povoado de negros, que depois, mais adiante na história, são intitulados quilombola. E eu pensava até, porque assim, fica claro que eles são negros que vivem nessa terra e que são já trabalhadores ali num período já depois da abolição da escravidão. E eu pensava que o quilombola eram terras que antes eram ocupadas nos quilombos mesmo. Mas enfim, assim, esse povo sofrido, a gente vai acompanhar todos, assim, de certa forma, uma geração deles, e mais focado na família da Bibiana e da Belonísia, mas também com um olhar nesse povoado que se faz nessa fazenda Água Negra e que tem como dono proprietários de terras brancos. O romance todo vai tratar de questões sociais ligadas a essa situação, um povo oprimido e, de certa forma, uma resistência da cultura negra ali naquele lugar, mas ele também tem um cunho um pouco intimista na vida, especialmente dessas 2 meninas, a ligação bonita que se dá entre elas e a ligação bonita que se tem nessa família dela. Elas moram com a mãe, que é a Salu, e o pai, que tem uma representação muito importante ali. Ele é o curandeiro e ele acaba sendo um harmonizador de conflitos ali da região. As meninas têm uma referência muito forte com a avó. A avó, que eu acho que é a dona da faca, que elas ficam curiosas para pegar essa faca que vai desencadear no acidente, e a faca vai ser um elemento presente na história inteira. E a relação com as meninas e a avó é uma relação assim de admiração e de curiosidade. Elas têm também essa admiração pela mãe e pelo pai. A mãe, elas comparam a mãe com a avó, e as 2 mulheres são mulheres que trazem muitas reflexões pra gente sob o ponto de vista de resistência, porque a mãe já tem uma personalidade mais humana, assim, mais no sentido de sentir dores, de chorar, de se resignar, enquanto que a avó, ela tem uma personalidade mais agressiva. Então as meninas vão percebendo essas 2 mulheres como referências na vida dela, e elas vão... nada aqui é unidimensional. Então a mulher forte não é a avó dela, que é a dona Ana. A mulher fraca não é a mãe, porque ela é mais emotiva. Não. O Itamar constrói esses personagens assim bem multidimensionais, de uma forma que a gente consegue perceber a referência, a importância da mãe das meninas em diversas passagens e diversas dificuldades dessa comunidade, até porque essa família acaba sendo um ponto focal das outras pessoas dali da fazenda também. Eles procuram a família da Bibiana e da Belonísia o tempo todo, tanto para remédio
assédios, quanto para loucura. A loucura é tratada aqui também no tema assim, de como que essa vida aprisionada acaba enlouquecendo aquelas pessoas. O esquema é, eles trabalham e praticamente tudo que eles produzem é do proprietário da fazenda. Tem um gerente que controla ali. Então a gente já vê que não muda tanto assim com relação à escravidão, não. Na história a gente vai ver assuntos como violência doméstica, como gravidez na adolescência, porque esse povoado e essas meninas vão vivenciar isso, vão perceber que quando com 15, 16 anos as meninas ali já começam a se relacionar e a engravidar. E uma outra coisa também que eu achei interessante, que a gente vai acompanhando assim um pouco o progresso e as alterações assim de donos, e que esses donos de terras, eles são meramente documentais, por meio documental, e só que essa terra e o vínculo da terra, a gente tem no romance como que esse vínculo está muito mais para essas pessoas que estão ali trabalhando, vivendo ali, formando toda a sua cultura ali, do que nos donos que só chegam ali para levar o dinheiro e os produtos, alimentos que eles plantam. O primeiro contato das meninas a se perceberem negras é quando acontece o acidente, logo no começo do livro, e elas vão para o hospital. E no hospital elas já percebem que tem mais gente branca do que negras, e as pessoas brancas ficam olhando de um jeito bem incisivo para elas. É quando elas se percebem talvez aí algo diferente, porque ali quando elas convivem tão no povoado, elas já são conhecidas, e no hospital elas são diferentes. Depois nesse mesmo episódio do hospital, a gente vê o desdém que existe entre o gerente da fazenda e assim a gente replica para as outras pessoas que estão ali com relação à importância que se dá na vida deles, porque o acidente horroroso que elas sofrem com a faca, eles fazem pouco caso. O gerente inclusive dá risada e diz, é assim mesmo, criança é muito traquina. Então em vários episódios isso o Itamar vai colocar no texto dele, que coisas que a gente tá tão envolvido com esses personagens que quando acontece que a gente tá tão comovido, quem tá de fora, principalmente os proprietários das terras, essas pessoas que estão ali trabalhando para proteger a tal propriedade privada, não estão se importando a mínima, e até os governantes não estão se importando a mínima com a segurança e a saúde e uma vida digna para aqueles moradores do local. Homens investidos de poderes, muitas vezes acompanhados de outros homens em bandos armados, surgiam da noite para o dia com um documento que ninguém sabia a origem. Diziam que haviam comprado pedaços de caxangá. Nessa coisa da propriedade tem a velha frase, eu ouvi algumas vezes, eu queria saber se vocês já ouviram, né? Que quando chegam as pessoas para morar ali nesse local, e a gente também vai voltar um pouco no tempo para saber como que o Zeca Chapéu Grande foi para ali, os donos, né, falam sempre assim, olha, a gente está querendo pessoas que queiram trabalhar muito. O gerente queria trazer gente que trabalhe muito e que não tenha medo de trabalho. Isso para justificar a exploração que eles sofriam. Assim, eles tinham muito pelo livro do Itamar, e que ele não romantiza a situação, mas ele traz também nesse povo alguns momentos assim de felicidade, de vínculo com a terra, de um jeito que me pareceu que eles tinham um carinho e uma vontade, um desejo de trabalhar e ver aquilo ali sendo cultivado. Só que a intenção deles não era nada mais além disso, porque eles faziam aquilo também para se alimentar. Não existia como eles terem
algo a mais que isso, era somente para alimentação, mas até pela cultura de resistência, até de resistência negra, porque eles têm assim muita espiritualidade e cultivam algumas festas e alguns rituais, a coisa de cultuar as plantas e de trazer nas plantas também uma forma medicinal, até porque eles não têm recursos, né, de resistência à origem deles. Eu acho que o mais original do Romance do Itamar é toda a proposta de pensamento que ele tem no livro, ligada à opressão de um povo, e trazer a figura do acidente, que é como ele começa, e a perda da língua. A gente tem aí no decorrer da história a língua física e a língua da opressão do povo, porque Bibiana não perde a língua, ela tem um acidente, a língua sangra muito, mas não, ela recupera, assim, cicatriza a língua. A Belonísia perde a língua, perde mesmo a língua e ela não consegue mais falar. É até aí que o vínculo das duas fica ainda mais forte. Existe uma coisa de culpa, assim, também, das duas, né? A avó fica também mais desnorteada depois que isso tudo acontece e tal. Então, as duas, elas ficam assim, a Belonísia, ela inclusive, ela tem um vínculo maior com a terra. A trajetória de vida dela e tudo que ela vai formando na cabeça dela é de amor pelo local, é de resistência pelo local. Então ela tem assim a coisa muito da família forte. A Bibiana, ela tem um vínculo com a família muito forte também, mas ela acaba buscando e percebendo que esse povo precisa de mais. Esse povo tem direitos e eles muitas vezes não se dão conta disso. Pela própria pressão que sofrem. Então a Bibiana, ela deseja ser professora, por exemplo, né? Em um determinado momento aqui da história, a gente vai ver a educação chegando para elas. Então, como é que é essa coisa da língua? A Bibiana não perde a língua. A Belonísia perde. A Belonísia, ela não consegue falar, mas a gente vai saber a voz dela na narrativa, né? Quando ela for contar o decorrer da história. E Bibiana, ela tem um silenciamento diferente. Ela já tem um silenciamento que ela pode falar. Ela percebe que ela pode falar e as pessoas em volta dela podem falar, mas elas fisicamente, mas elas não podem falar porque elas podem morrer se elas falarem. Esse livro, ele é um livro que vai falar também o que acontece. É uma luta muito desigual quando esse povo, por meio de algumas pessoas que vão entrar na história também aí, especialmente essa coisa da nova geração que começa a fazer perguntas para a geração anterior. E esse povo começa a se perguntar se eles não têm direito a algo mais, se são eles que estão na terra, se são eles que cultivam, se eles não podem mais serem maltratados como eles são. E aí hashtag Marielle, que é o caso mais famoso, é aquela coisa, quando se aponta e quando se pergunta, questionando as relações de poder, a resposta é a violência, é a morte. E esse livro eu acho que vai fazer muita gente lembrar do caso da Marielle, que é um caso mais famoso. No meu caso também, e eu acho que todo mundo deve ter no seu estado, na sua cidade, aquela coisa ligada assim a coisa do sindicalismo, né, dos sindicatos, dos direitos de um trabalho, em que tudo que é apontado como direito depois vira perseguição. Então, por exemplo, aqui no meu estado tem um caso também que teve impunidade, que foi o caso da Catarina Galindo e do Paulo Colombiano. A maioria dos casos cai no esquecimento, então isso vai ser tratado aqui, torturado. E isso tudo, assim, a coisa da língua e da Belonísia sem a língua dela
traz uma grandiosidade para a obra ainda maior com esse elemento. Se vocês conhecem o livro Reparação, do Ian McEwan, eu vou botar a foto aqui, esse tema vai ser tratado aqui no Torturado. Como o escritor ele decidiu fazer essas vozes, né? E a gente tem a Bibiana e depois a gente vai ver a Belonísia. Existe na história a coisa do olhar, e que é muito da gente, de todos nós, né? O olhar que vê algo e elabora de um jeito que não é o que realmente aconteceu. Então, o tema do arrependimento e da reparação vai estar aí também para quem gostou desse livro da reparação. Eu acho que vai se lembrar. Outra análise que eu deixo aqui para quem for ler e para quem já leu é pensar na faca. A faca de cozinha que pode matar e ajuda a cortar o pão. A faca para as meninas é uma referência para esse povo muito interessante. É a faca que tira a voz delas e elas têm uma atração pela faca. É a faca que pode defender elas. E em um determinado momento a gente vai ver muita questão da mulher nesse lugar, porque a mulher os relacionamentos muito cedo, e essa mulher que às vezes está convivendo junto com outro homem. Eu gosto muito do jeito que as relações e a primeira relação sexual é tratada nesse livro, é de um jeito realista, sem romantizar, mas ao mesmo tempo sem deixar sensacionalista, sem deixar muito exagerado. Mas eu tinha dito que o livro todo é assim, né? Eu achei o livro todo assim maravilhoso. Bem, e a faca, voltando na faca, é a faca que vem para agredir eles, assim, e é a faca que pode defendê-los, e é a faca que é instrumento também de trabalho deles. Eu não sei se isso que eu vou falar é muito prematuro, mas acho que Torturado ele entrou tão profundamente em mim, especialmente assim, minha personagem preferida foi a Belonísia, assim. A Bibiana também, o livro começa impactante, e aí depois se a gente pensa que não consegue ficar melhor, ele ainda fica melhor pela Belonísia. Eu senti um pouquinho depois que tem a terceira voz, que é a da entidade, mas o livro não perde o valor que ele tem. Eu tenho a sensação que ele já entrou para os meus favoritos da vida. Eu me emocionei demais com o tema da educação que é colocado aqui. É um povo que não tem acesso à educação, e é muito bonito. O Zeca Chapéu Grande, que é o pai delas, é um homem que ele não vê a importância da educação necessariamente para ele, mas ele sente que é algo que pode ajudar a próxima geração, e ele é que luta para que tenha uma educação no povoado. E eu tô botando no meu caderno de anotações no povoado, e quando a educação chega, é interessante o jeito que é colocado, porque a educação, ela, até de um jeito que a gente está mais acostumado, a educação vem como processo transformador, e é transformador realmente, mas existe a educação prática, aquela educação que está não necessariamente no ensino formal. Então a história ela valoriza o ensino formal. Aliás, o ensino formal vai ajudar eles a perceber, a fazer essas perguntas e a perceberem que eles estão sendo explorados e quererem algo mais para eles. Mas a educação também passa pelas coisas ligadas à terra, em que se precisa aprender. Então existe também uma educação fora da escola, e eu achei isso um tema muito inovador do escritor para tratar nesse livro aqui. Enfim, eu estou falando aqui de um jeito bem apaixonada pela leitura. Me contem se vocês conhecem, se vocês gostam desse tema, e se vocês leram e quiserem, deixem seu comentário sobre o que você achou desse livro espetacular.